como eu disse, é uma conexão. São mais de 63 mil conexões bíblicas que se encaixam. Há tempos atrás, a Bíblia era motivo de chacota, né? As pessoas diziam assim: o que está na Bíblia é tudo muito fantasioso. Hoje em dia, cientistas, quando querem algumas respostas que não conseguem encontrar, vão aonde, gente? Aonde? Vamos ver o que a Bíblia fala a esse respeito. Porque na Bíblia tudo se encaixa, tem resposta para tudo. E hoje nós vamos falar para você, através dessas conexões bíblicas, tudo que nos leva a crer que nós somos a última geração. Você sabe que esse assunto é um assunto já desgastado para muitos. Por quê? Desde que o mundo é mundo, já tiveram conversas, evidências de que o mundo ia acabar. E não acabou. Por isso que o assunto ficou desgastado, banalizado, sem credibilidade. Mas a questão é que as pessoas que tiveram essas especulações, de onde elas tiraram essas especulações, não foi da palavra de Deus. E eu vou lhe mostrar algumas delas, no decorrer dos anos. Põe o primeiro aí, por favor. Esse sujeito aí chamado Guilherme Miller, ele era um fazendeiro. Ele concluiu que Jesus Cristo retornaria à Terra entre março de 1843 e março de 1844. Passando-se este período, aconteceu o primeiro desapontamento desse movimento iniciado pelo pregador. Ou seja, ele criou um burburinho muito grande na época, com várias pessoas afirmando que ele voltaria nesse dia, e no dia não aconteceu nada. As pessoas ficaram frustradas, inclusive foi depois dessa frustração que esse grupo formou uma igreja que existe até hoje, uma igreja muito conhecida. Foi depois desse desapontamento. Depois teve outro evento, põe aí. O ano do demônio. Falavam que em 1666 seria um ano terrível, relembra a revista National Geographic. A chegada do ano com os últimos 3 números, 6, considerados uma cifra diabólica, causou muitos temores de que o mundo acabaria. Então, criou-se uma expectativa negativa com respeito a esse ano e não aconteceu nada. Próximo. Ovos apocalípticos. Você já ouviu falar sobre isso, gente? Nunca ouviu falar? Em 1806, a rede norte-americana NBC conta como naquele ano, na cidade de Leeds, na Inglaterra, uma galinha teria botado ovos. Olha só, vê se pode, gente. Com escrita a palavra, Cristo está chegando em inglês. Imediatamente se espalhou o rumor de que o fim do mundo era eminente. Por algum motivo, Deus resolveu anunciar o Apocalipse dessa maneira, na cabeça deles. O pânico tomou conta de Leeds, arredores, até de boa parte das ilhas britânicas. Não aconteceu nada. Nem sei se essa galinha existiu. Mas a notícia correu e muita gente ficou preocupada. Está vendo quantas vezes isso já aconteceu? Algumas delas são antigas, por isso que você talvez não tenha conhecimento. Mas naquele período foi um burburinho muito grande. A gente vai chegar nos dias atuais aqui. Põe mais. O rabo tóxico do cometa Halley. Já ouviu falar sobre isso, gente? Pois é, diziam que em 1910 ele ia passar pela Terra. Eu não vou ler tudo aí. Mas que esse rabo dele era tóxico, ia passar pela Terra e tudo ia acabar. Acabou, gente? Não acabou. Acabou nada. Efeito Júpiter, 1974, os astrofísicos John e Steven publicaram o livro chamado Júpiter. Enfim, eles diziam que ia haver um alinhamento entre os planetas em 1974 e ia acontecer grandes catástrofes. Não aconteceu? Está chegando aqui, mais perto, né? Vai. Esse aí talvez é da sua época. 1999 para 2000, esse foi o mais recente, o mais conhecido. Você sabia que teve gente que se matou de 99 para 2000? Vocês sabiam disso? Gente que se matou com medo do mundo acabar. Porque diziam que os computadores iam ter um grande bug, ia ter um problema na internet, nos dígitos, ia sumir dinheiro do banco, radares iam parar de funcionar e todo mundo ia morrer. E isso nas ruas foi uma febre, em todos os lugares. Aconteceu alguma coisa, gente? E para finalizar, há uma teoria do calendário maia, que em 2012 acabaria tudo, e não acabou nada. Então, você vê quantas especulações apoiadas no nada. Agora vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso. Primeiro, o salmista nos ensina
a contar os dias. Salmo 90, 12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos corações sábios. Então, o inteligente, o que faz? Ele aprende a contar os dias, como nós vamos fazer hoje aqui. Você nunca mais vai esquecer do que você vai ouvir. Tudo se encaixa. O salmista falou: aprenda a contar os dias. Os discípulos, uma vez, perguntaram para Jesus: mestre, quando será o dia da tua vinda? Jesus falou algo semelhante. Mateus 24, 1-3 diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aqui vem o primeiro encaixe. Jesus disse em Jerusalém que não ficaria pedra, tudo iria se acabar. O que Jesus estava querendo falar sobre isso? Quando o povo de Israel seria disperso. E você sabe que foi o que aconteceu depois do Holocausto. Depois da morte em massa dos judeus, a população de Israel foi totalmente dividida. Eles se espalharam pelo mundo inteiro. Existem mais de 22 versículos bíblicos, que não dá para ler tudo, imagina se eu fosse ler tudo isso aqui. Mas nesses 22 trechos bíblicos, se fala da profecia de que Israel seria espalhado, ou seja, iria se cumprir o que Jesus disse, que não ficaria pedra. Aconteceu. Então esse foi o primeiro sinal. Se espalharam pelo mundo inteiro. Aí vem o outro ponto. Quando Jesus acaba de falar isso, ele fala: haverão guerras e rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, falsos profetas, e fala tudo aquilo que você já sabe que aconteceria no fim. E cita mais uma peça importante, que ele fala sobre a figueira. A figueira no campo espiritual representa quem, gente? Israel. Aí ele diz em Mateus 24, 32, 33, seguindo isso que ele falou: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. O profeta Oséias também fala sobre a figueira: achei a Israel como uvas no deserto, vi a vossos pais como a fruta temporã. Do que, gente? Da figueira no seu princípio. Então, Jesus mandou olhar para a figueira, Jesus mandou olhar para Israel. Tudo que acontece em Israel não é por acaso. O Israel pode ser chamado como termômetro do mundo. O que acontece ali, a gente tem que estar com os olhos abertos, porque são profecias. Então, em 1948, depois que todos os judeus foram espalhados pelo mundo, em um único dia, veio um decreto: pode voltar agora, reconstruir o Estado de Israel. Que a gente falou semana passada, teve muita briga, tem guerra até hoje por causa disso, mas em um único dia, 1948, essa promessa se cumpriu, de que o povo que estava espalhado, o que iria acontecer, gente? Ia voltar, ia se unir. Olha quantos textos falam sobre isso. Ezequiel 11:16, por favor. Portanto dize, assim diz o Senhor Deus: ainda que os lancei para longe entre os gentios, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes serei como um pequeno santuário nas terras para onde forem. Portanto dize, assim diz o Senhor Deus: hei de fazer o que, gente? De ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. Foram ajuntados em que ano, gente? 1948. Olha a profecia se cumprindo. O profeta Isaías também fala sobre isso. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião, o que é Sião, gente? Jerusalém. Mas Sião
esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Essa profecia já se cumpriu. Nunca existiu na história da humanidade um país, uma terra que houvesse sido destruída, eles foram dispersados totalmente e conseguiu se reconstruir a partir de um único dia, depois de 800 anos, com toda a força. Veja que a figueira não deu frutos pela metade, não. A figueira está dando frutos até hoje. Israel não foi reconstruído pela metade, foi reconstruído na sua totalidade, está em plena força. Se você olhar no mapa, pessoal, a figueira, Israel, é um lugar pequenininho. Vocês já olharam no mapa já, gente? Minúsculo, que todo mundo quer. É guerra e mais guerra para tomar aquela terra, ninguém consegue. Países poderosíssimos bombardeiam, criam planos, contra-ataque. Pode parecer que a proteção de Israel é uma coisa tecnológica, pode ser coisa do homem, não é. Ele é o guarda de Israel, amém? Aquele lugar é guardado por Deus. É profecia de que ninguém vai conseguir destruir essa terra por enquanto. Mas essa profecia já se cumpriu. Se espalharam e se ajuntaram. E aí começa a nossa contagem de 1948 para cá. Porque o salmista disse assim, Salmo 102: Tu te levantarás e terás piedade de Sião. Ou seja, o próprio Deus, vendo a situação deles de estarem espalhados, por piedade vai uni-los. Lembrando, Sião é o que, gente? Jerusalém, Israel. Pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado, já chegou. Porque os teus servos têm prazer nas suas pedras. Lembra que não ficaria pedra sobre pedra. E se compadecem do seu pó. Então os gentios temerão o nome do Senhor, e todos os reis da tua terra a tua glória. Quando o Senhor edificar a Sião, quando que isso aconteceu, gente? Quando que isso aconteceu? 1948, Deus edificou Israel, Jerusalém. Quando o Senhor edificar a Sião, aparecerá na sua glória. Ele atenderá à oração do desamparado e não desprezará a sua oração. Isto se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará ao Senhor. O salmista deixa bem claro que depois que Sião for reedificado, ele aparecerá na sua glória. Então depois daí começa a contagem. Em algumas Bíblias se fala geração futura, em outras Bíblias fala geração vindoura. E para quem não sabe, a palavra vindoura traduzida do hebraico para o inglês quer dizer o que, gente? A última geração. Ou seja, 1948 para frente, tudo indica que somos a última geração. Aí vem a pergunta: quanto tempo é uma geração? Quem pode dizer quanto tempo se considera uma geração? A Bíblia também fala sobre isso, tudo se encaixa. O mesmo salmista disse, põe aí os salmos: os dias da nossa vida chegam a quanto? 70 anos. E se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos. O orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Então está aí uma média bíblica, 70 e 80. Deus lá em Gênesis, chateado com a atitude do homem, também falou sobre isso. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão quantos? Então está aí 3 datas para que a gente possa dizer mais ou menos quanto é uma geração. 70 eu acho pouco, há quem viva mais de 70, sim ou não? 80, vamos dizer que uma média bem precisa, porque muitos não passam do 80, sim ou não? E 120 eu diria que um tempo máximo. 70, 80 e quanto? Vamos aos cálculos. Sendo 70 uma geração, põe aí, de 1948 até 2024, são quantos anos? Já foi, não foi 70. Próximo. Para 80 anos, faltam quantos anos?
seria até 2028. Levando em consideração 80 anos, Jesus volta até 2028. Deu para entender, gente? A média? Sendo 120, que é muito, faltam quantos anos? 44 anos, e seria até mais ou menos 2068. Então, tudo nos indica que nós somos a última geração. Como eu disse, quem tem uma criança pequena, talvez não vai chegar aos 80, não vai chegar aos 90, levando em consideração tudo que a palavra de Deus nos mostra. Então não há por que a pessoa viver nesse mundo dispersa, diante de tudo que a Bíblia nos mostra como sinais evidentes que nós estamos no fim. Temos a Bíblia, temos a palavra e temos também, temos a Bíblia, temos a palavra, temos o que os nossos olhos veem, porque está cada dia um mundo melhor ou pior, gente? Pior. Coisas que nós vimos hoje, que nós nunca imaginávamos ver, já está acontecendo, e ainda tem o próprio diabo afirmando isso, por ordem de Deus. O que as pessoas precisam entender, pessoal, quando manifesta um demônio aqui, mesmo sendo ele o pai da mentira, ele é obrigado a falar a verdade, porque ele está diante de quem? De Deus. Quando a gente pergunta alguma coisa para o diabo aqui, não é por curiosidade não, é para aproveitar que ele já faz uma porção de maldades, de porcaria, acaba com a vida das pessoas. Ele tem que falar a verdade para abrir os olhos de quem não quer ver, porque infelizmente não era para precisar mostrar esse tipo de coisa, mas há quem quando fala da palavra ela não crê, quando fala da Bíblia ela não crê, quando o pastor prega e fala o que Deus manda falar, a pessoa não crê. Aí quem tem que falar para ela acreditar? Quem tem que falar? Infelizmente isso aqui aconteceu há um tempo atrás aqui na igreja de Taguatinga, aqui Taguatinga Centro, numa reunião durante o dia. Ouça o que esse Espírito falou. Presta atenção. Quebra do altar. Quebra do altar. Isso. O que você faz, quebra do altar, na vida de uma pessoa? Como é que é isso, quebra do altar? Eu e minha falange trabalhamos na vida daqueles que servem ou já serviram ao seu Deus. Como você trabalha? Esfriamento. Mas o quê? Esfriamento. Aí você vai esfriando o servo, fazendo ele ficar acomodado. Até ele não tem mais força para a reação. Como começa a acomodação de um obreiro, de um pastor, de um servo, de uma pessoa que serve a Deus? Como começa esse esfriamento? Como? No dia que ele acha que é alguma coisa, no dia que ele para de orar, de meditar, no dia que ele esquece da onde o teu Deus tirou ele, ali eu já pego. Ali você já pega. É claro, seu homem. Eu peguei essa ordem há pouco tempo do meu chefe. Há quanto tempo você pegou essa ordem? Há 2 anos. Vocês não têm noção. De quê? Do quão perto está a volta do teu Deus. Está perto? Vocês são a última geração. As crianças que hoje ainda estão vivas não chegarão à fase adulta. Olha só, as crianças hoje, que existem hoje, não vai ter tempo dela chegar na fase adulta. Não chegarão. É. O céu já está vazio. Os anjos já estão em pé em cima das nuvens. O seu Deus já está sentado nos ar. Só vocês que não conseguem ver, mas os pés dele estão em cima da cabeça de cada um. Você está dizendo... Não há mais tempo para nada. Não há. Você está dizendo que há 2 anos para cá você assumiu essa responsabilidade. Assumi. Quem te deu essa responsabilidade? O Senhor, o Satanás. Ele te deu. Sim. Você estava aonde antes de receber essa missão? Aonde você estava? Trabalhando com o povo da rua. Então lá fora você já trabalhava. Sim. E agora fui posto aqui dentro. E agora você foi posto aqui dentro? Isso mesmo. Dentro das igrejas? Dentro das igrejas, eu e minha falange. Você e a sua falange age hoje dentro da igreja. Isso. Para esfriar os servos de Deus. Isso. É. Ou você não acha? Você sabe, desgraçado, quantos de vocês, pastores, saíram só em 2 anos pra cá? Eu. Foi você. Porque eu posso. Você pode. A partir da hora que a pessoa não obedece de fato à palavra do teu Deus, ela dá força a mim. Não sou Exu, não sou caboclo, sou príncipe. Você é um príncipe. Eu errei uma única vez e não tenho mais chance. Se eu tivesse uma única oportunidade com teu Deus, eu agarraria com todas as forças.
E esse desgraçado aqui tem várias e não dão valor. Por isso que a gente leva. Porque não valorizam a oportunidade diária que tem com o teu Deus. Então, se você tivesse uma oportunidade, você abraçaria, agarraria. Dava tudo, porque eu sei como é lá em cima e eu sei o que é lá embaixo. Eu sei quem é o seu Deus. Lá em cima é como? Fala pra eles aí. Como é lá em cima? Você já teve lá, como é que é? Não tem palavras para explicar. Mas se eu tivesse chance, eu limparia esse chão com a minha língua. Só para uma única oportunidade com o teu Deus. Você limparia o chão com a língua só para você ter uma oportunidade? Uma chance. Se ela então pegar a vida dela e entregar ao Senhor Jesus, ela é livre na hora. Mas se entregar com sinceridade. Porque muitos entregam, muitos vão na frente do altar achando que isso aí é palhaçada. Mas eles não entendem que o teu Deus está sentado lá em cima. E ele vê a intenção de cada um. Ele está aqui. Muitos vão aí e pedem perdão quando está com a vida desgraçada, mas já com a intenção de, quando a vida voltar ao normal, pecar novamente. É por isso que a vida não anda. Veja que o próprio diabo falou, e várias vezes em outras ocasiões já falou isso. Eu só queria ter mais uma, ele não tem mais. Todos aqui têm chance de serem salvos. Amém. Todos. Segunda coisa, afirmando ser a última geração, você percebe o diabo colocando menos força ou mais força, gente? Olha só, revelando os seus planos. Outrora agia mais lá fora e agora está onde? Vocês são testemunhas disso. Nos últimos 2, 3 anos, quantos pastores você viu sair da obra? Gente que você conhecia, gente que você admirava, gente que talvez fez parte da sua conversão. Não só pastor, bispo, obreiro, obreira, membro. Porque é o diabo agindo aonde? Dentro da igreja, colocando mais força. Mais força, porque está chegando perto. Você sabe o que é isso? Os anjos já estão com os pés nas nuvens. O que mais a pessoa precisa ouvir para entregar a vida dela para Deus? Deus dando chance, a chance que o diabo não tem mais. As pessoas dentro da igreja, como infelizmente ele mesmo disse, vem na igreja, entrega a vida, mas lá fora pega a vida de novo. Vem na igreja, meu Deus, me perdoa, eu quero te servir. E quando acaba a reunião, volta a fazer pior do que estava fazendo, como se Deus fosse uma criança. Pessoas que fazem votos, entrega e toma, começa e volta, levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai. Aí a pessoa pode pensar assim, mas por esses cálculos aí eu ainda tenho 4 anos. Ou por esses cálculos eu ainda tenho 44. Só que ela se esquece que o mundo acaba para a gente quando a gente morre. Todos esses cálculos caem por terra se a pessoa morrer agora. Quem está entendendo, gente? Morreu, acabou. Deus está te chamando. Deus está usando todas as estratégias. Tudo que você poderia ouvir, Deus fez você ouvir hoje, para você se entregar, para você não pagar para ver, para você não ficar como uma boa parte dos crentes estão dentro da igreja hoje, fazendo das igrejas clubes sociais, fazendo das igrejas desencargo de consciência. Sabe aquela coisa? Pelo menos eu fui na igreja, mas ela só vem na igreja. Deus não quer que você venha na igreja, Deus quer a sua alma. O que o diabo quer, gente? Que você esteja dentro ou fora da igreja. Ele não se importa com isso, porque ele está agindo dentro da igreja. Ele quer o que, gente? Não ouvi? A alma. Principalmente a alma de quem é servo. Então se entrega hoje. Conserte-se hoje. Se for o caso, se batize hoje. Tome as suas decisões hoje. Que mais a pessoa precisa ouvir? Mas se esses cálculos aí forem todos furada, pode ser a qualquer momento. Sim ou não, gente? Qualquer momento. Entrega a sua alma para Deus. Está provado. Somos a última geração. Depois que a figueira começasse a dar os frutos, a geração vindoura seria a última geração. Você pode ver que tudo está acontecendo de 1948 para cá. Tudo se afunilou. Outrora acontecia um ou outro sinal isolado. Agora já aconteceu tudo de uma vez. Se você for ver, com esse crescimento da internet, que às vezes parece negativo, é uma das formas do evangelho ser pregado a toda criatura, que é só o que falta. Outrora a gente não podia chegar em todos os lugares. Hoje é possível, gente.
Hoje tem gente com internet até dentro do mato, é ou não é verdade? Tem gente com internet hoje em dia, lá nos índios, se você vai ver, tem índio com telefone lá, olhando lá, o que você está fazendo? Eu estou na internet. Então a igreja talvez nunca chegaria a essas pessoas, mas o nome do Senhor Jesus vai ser pregado às vezes através da internet. E quando isso acontecer, já era. Feche os seus olhos.